Olá, boa noite. Estamos a começar mais uma edição do programa Visão Disruptiva Podcast. Hoje vamos abordar sobre princípios éticos dos profissionais de RH. Para tal, temos duas grandes convidadas que vão nos ajudar a compreender e a perceber os desafios desta temática. Paula Barata Ferreira, Gladys Diniz são as nossas duas grandes convidadas para este tema. Boa noite. Boa noite, doutora Gladys. Prazer. Boa noite. Ok, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Obrigada. É uma grande honra ter-vos aqui, porque compreendo que não é fácil, dentro da vossa agenda, não é, reservarem algum espaço para poderem estar aqui conosco e termos a oportunidade, então, de conversar um bocadinho sobre este tema que me parece ser de bastante preocupação para todos os profissionais de RH. E profissionais que são, acredito que não poderíamos escolher as melhores pessoas para nós abordarmos então este tema. Sejam bem-vindas mais uma vez e obrigado novamente. Obrigada pelo convite. Não sei se somos as melhores pessoas, mas pronto. Claramente. Ok, muito bem, muito bem. Bem, a nossa querida plateia também, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por se fazerem presente. A você que nos acompanha a partir de casa, também o nosso muito obrigado e, por favor, subscrevam o nosso canal, porque o vosso apoio é importante para o crescimento do nosso canal, para que continuemos a ter mais temas como este, mais conversas interessantes que possam, de certa forma, agregar alguma coisa para a nossa área profissional. Bem, indo direto ao ponto, sem mais delongas, porque acredito que o tema requer de nós uma conversa bastante complexa, de certa forma, em função da natureza, não é, daquilo que nós vamos abordar. Mas falar sobre princípios éticos dos profissionais de RH nos dias de hoje tem sido uma preocupação por parte de muitos profissionais, não é? É uma das questões que, pelo menos aqui no nosso mercado, debate-se muito sobre a postura ética dos nossos profissionais de recursos humanos. Eu vou começar por si, Paula Barata Ferreira, neste caso. Qual é o papel, não é? Qual é o papel dos profissionais de recursos humanos? Qual é o papel ético dos profissionais de recursos humanos dentro das organizações? Que importância isto tem para as organizações? Eu costumo dizer que o RH é o coração da empresa. Portanto, se o coração não bater bem, se o coração não pulsar sangue suficiente para o resto do corpo, a organização vai morrer porque o coração vai entrar em insuficiência. E claramente é um desafio nas empresas hoje os profissionais de recursos humanos entenderem a amplitude que têm, a importância que têm. Uma área de RH que não funcione bem, a empresa não vai funcionar bem. Uma área de RH onde os profissionais não sabem o que é estar, o que é ser ético, o que é tratar a informação de forma confidencial, o que é tratar os temas com integridade, com zelo, diligência, todos aqueles princípios que a nossa Lei Geral do Trabalho até é bastante clara a transmitir, que faz parte não só dos deveres de qualquer trabalhador, mas eu diria que os profissionais do RH têm uma responsabilidade acrescida. E enquanto não entenderem isto, primeiro não vão progredir, segundo não vão entregar um trabalho de qualidade, podem até tecnicamente ter todas as formações, licenciaturas, mestrados, tudo o que quiserem, mas se não entenderem este princípio básico, serão maus profissionais de recursos humanos e, portanto, terão más empresas. Estarão a construir más empresas, porque a base não está boa, não é sólida, não é de confiança. Então, quando nós temos áreas de RH onde, sei lá, a informação vaza e a primeira área de onde está a vazar é do RH, está tudo mal. É melhor fechar a empresa.
Bem, por acaso, essa questão sobre a informação, o tratamento, quer da coleta de dados, quer o tratamento da própria informação, aqui refiro-me, não é? Na preservação das informações pessoais dos colaboradores e até, de certa forma, profissionais dos mesmos colaboradores, é um aspecto que a Paula trouxe bastante importante, porque nós temos verificado em muitos casos que o primeiro sítio onde as informações são vazadas é precisamente na área de recursos humanos. A minha preocupação consiste no seguinte: o que faz com que profissionais que, a princípio, deveriam entender, não é, o seu papel no tratamento dessas informações, na preservação dessas mesmas informações, fazem vazar informações que, a princípio, seriam confidenciais. E são essas mesmas pessoas que fazem vazar. Isso claramente dá aqui uma sensação de insegurança, não é? Que depois transmite a todos os colaboradores. Por que deste comportamento de alguns profissionais de recursos humanos? Olha, eu diria que há vários. E acho que se nós também enquadrarmos isto a nível da nossa cultura, está aí se calhar uma das razões, que é, nós temos muita tendência de querer participar na conversa e achar que também temos uma parte relevante, não é? Precisamos de toda esta informação e poder falar. Muitas das vezes, culturalmente, nós gostamos disso, ok? Eu sei ter informação, então posso beneficiar. E a nível do país, nós temos muito esta cultura de querer demonstrar que sabemos, que temos informação privilegiada. Esse é um fator. O segundo fator também prende-se com isto. Nós hoje em dia olhamos para as áreas de recursos humanos como sendo, e a Paula descreveu muito bem, como sendo áreas muito críticas, o coração de uma organização. Mas há uns anos atrás não era isto que acontecia. Primeiro, nós tínhamos as áreas de recursos humanos, na sua essência, pagavam salários. Sim. Okay? Segundo, ou era um lugar onde que eram, vou utilizar essas palavras, depositados os que não eram pretendidos noutras áreas. Quando nós muito trabalhámos nesta área, já vimos a expressão, vai lá para o RH, arranjem lá qualquer coisa para fazer. Se nós não prepararmos as pessoas para a função, obviamente as pessoas vão fazer da forma que melhor sabem, que pode não ser a forma correta. Sim. E nós tivemos e temos, infelizmente, muito disto, que é não preparar as pessoas para a função que têm e não vivenciar os valores que nós devemos ter como profissionais. O tema do sigilo tanto é válido para as áreas de recursos humanos como é válido para as outras áreas. Sim. Obviamente que nós ali temos informação, vou dizer, privilegiada sobre muitos dados e tudo que passa numa organização, o RH está lá envolvido ou tem uma informação mais privilegiada e devemos ter esse olhar cuidado, mas acho que deriva muito aí a falta de preparação das equipas. Sim. Achamos que qualquer pessoa pode trabalhar nesta área e às vezes ouço esta expressão que todos nós conseguimos ser ou treinadores de bancada, decoradores e todo mundo dá palpite sobre recursos humanos. Todo mundo tem uma opinião sobre recursos humanos. Então leva a que qualquer pessoa acha que pode trabalhar ali, não é? E o tema cultural. Nós também temos que cada vez mais passar a mensagem para os profissionais que deve-se ter rigor, que nós devemos zelar pela informação que nós tratamos. Nós hoje já vimos muito falar de compliance. Compliance não tem só a ver com o fator, com o setor financeiro. Compliance está em todas as áreas, em todas as organizações que pretendem fazer vingar e serem sustentáveis, não é? Porque o facto de eu vazar uma informação pode pôr em risco não só o meu colaborador, mas até o próprio negócio, não é? Porque o cliente também vai sentir que, ok, eu não posso confiar nesta equipa que trabalha nesta empresa, então que informação é que eles têm em minha, não é? E hoje assistimos a um fator que é a privacidade de dados, não é? Temos lei que regulamenta isso e nós temos que fazer isto vingar dentro das organizações e deve ser o RH ser um dos promotores, ser um guardião da ética, do sigilo, do zelo, a todos os níveis e fazer passar esta mensagem para as suas equipas que estão dentro da direção de recursos humanos
ou departamento, o que a gente quiser chamar, como também isto é válido para os próprios gestores, porque nós às vezes colocamos muito o foco nas equipas de recursos humanos e que são responsáveis por muito, mas nós não nos podemos esquecer que todas as empresas têm um dono, têm um acionista. E se não há uma matriz de cima de como é que nós devemos nos posicionar, o RH pode ter a maior das vontades, não é? Mas se isso não for vivenciado por quem é o guardião, que é a alta gestão da estrutura, fica uma conversa no vazio. Está o RH a lutar por um lado, mas depois os gestores têm um comportamento que é desviante. E somos todos como as crianças. Nós seguimos exemplos. Se não temos um bom exemplo, nós achamos que aquilo é o normal. E passamos a ter o que a gente hoje diz que é o anormal passou a ser normal. E convivemos todos com isso. Por isso acho que o fator cultural e o fator preparação, formação para as pessoas são os fatores que têm muito impacto nesta percepção que se tem, que eu acho que também já diminuiu, também temos que ser sinceros, já diminuiu, mas contribui para isso. Eu acrescentava aqui a questão da maturidade das pessoas. Nem toda a gente tem perfil do ponto de vista da preparação, da experiência e da parte comportamental. Como eu dizia, não é só o perfil técnico. Eu posso ter uma licenciatura, mas não ter comportamentos alinhados aos valores que a empresa quer promover. E uma questão que para mim é muito, muito, muito sensível é a questão da maturidade. Nem toda a gente tem maturidade para ter acesso a determinadas informações, porque as pessoas não sabem gerir aquela informação que têm acesso. Às vezes acontece, por exemplo, um profissional de RH que faz o processamento de salários, vê o salário de todo mundo. Então, como vê o salário de todo mundo, automaticamente o meu salário também devia ser igual ao do fulano. Bem assim. Então estás a dar um sinal que não és a pessoa certa para estar no processamento salarial, porque não tens maturidade para perceber que há todo um processo que leva a que a pessoa X tenha o salário Y e que a pessoa Z tenha o salário X. Sim. E há critérios de seleção, há vários critérios que se avaliam num processo de recrutamento, na seleção das pessoas, enfim, que levam a que pessoa X ganhe Y. E hoje o que eu percebo nas empresas, há um nível, uma diferença muito grande, um gap muito grande entre a maturidade necessária e a maturidade que efetivamente as pessoas têm para lidar com a informação do RH, que é informação extremamente sensível. Nós carregamos a informação das pessoas, estado civil, problemas pessoais, de saúde. Ainda há dias havia alguém que me dizia: nós contratámos uma pessoa, mas ela escondeu-nos que estava grávida e vocês do RH têm que garantir que fazem essa pergunta na entrevista. Eu disse: não. Sabias que isso é uma pergunta discriminatória e que legalmente nós não devemos fazê-la de acordo com as boas práticas, e fazendo, a pessoa tem o direito de não partilhar essa informação, porque é informação privada, que há lei que regula a informação privada, e portanto nós temos que ter esta maturidade para gerir esta informação toda e sabermos nos colocar nas situações. Portanto, quem está no RH, se não tem maturidade para responder a um desafio destes, já se calhar, da próxima vez vou perguntar. Não, na próxima vez não vais perguntar porque não deves perguntar. Bem, ainda bem que trouxeram essa questão aqui como exemplo daquilo que nós estamos aqui a falar, porque aproveito, não é? Faço aqui essa interligação com a seguinte questão. Os líderes deviam ser, ou deviam pelo menos ajudar na articulação e na incorporação de princípios éticos definidos pelas organizações, não é? As lideranças, de uma forma em geral. Mas até que ponto é que um profissional de recursos humanos, por exemplo, vai acatar uma orientação que a princípio fere os princípios éticos que aqui nós estamos a falar. E o exemplo que a Paula trouxe podemos considerar como um exemplo clássico de questões que nós sabemos que a princípio são consideradas como discriminatórias, não é? Não quero ir mais longe para dizer que isto
é um crime, não é? Mas vamos ainda ficar aqui. No que diz respeito aos princípios éticos, é claramente uma questão antiética e muitas das vezes nós vemos isso por parte de muitos líderes a orientarem os profissionais de RH a fazerem questionamentos dessa natureza. Qual seria, então, o posicionamento de um profissional de RH numa situação como esta? Eu acho que não há uma pergunta preto no branco. Eu digo isto porquê? Porque, obviamente, depende da situação e o que é, e depende da maturidade da pessoa que está a estar nessa situação, mas obviamente que quem está no papel de RH e é confrontado com isto tem que ter a capacidade de mostrar ao outro lado que isto está errado, não é? E depois também depende de vários fatores, que é como é que a organização está organizada. Nós podemos ter várias coisas, e nós aqui, volto ao tema cultural, não é? A gente tem sempre que fazer aqui um contexto, que é, nós temos uma relação com a chefia difícil, não é? Eu dificilmente vou contra a minha chefia porque posso perder o emprego, por isso não sei o quê. Então eu tenho que ser inteligente, arranjar formas de contornar isto. Dependendo da empresa, eu posso ter um canal de denúncia, eu posso, dependendo da situação, eu posso pedir o apoio de outra pessoa. Há aqui várias coisas que a gente que pode fazer. Uma coisa que eu acho que a gente não deve fazer é cumprir uma orientação que a gente sabe que não é correta, não é ética. A gente tem que tentar sempre fazer, porque isto depois tem sempre uma consequência. Porque a gente hoje acha que, ok, fiz isto, mas pode dar processos de crimes, pode dar processos de despedimento, pode dar processos em sala de trabalho e tudo mais. Eu acho que aqui o importante é, se eu tenho maturidade para perceber que aquilo não é correto, eu tenho que arranjar forma de, se eu tenho capacidade de enfrentar, se eu não tenho, quem pode ser a pessoa que me pode ajudar, ou quem eu posso pedir auxílio, e fazer uso das opções que temos ao nosso dispor. Eu diria que podem ser estas as vertentes, mas depende sempre de qual é a situação. Acho que o ponto é não ser não ético, não é? Porque acho que isso é ser moralista sem moral, não é? Depois eu não tenho moral para falar mais nada, não é? Mas depende muito do contexto, que ferramentas é que a gente vai poder utilizar para conseguir sair dessa situação. Olha, eu costumo dizer que os gestores, os líderes, as equipas de liderança nas empresas, elas são o RH da empresa também. E a esmagadora maioria da liderança não entende isto. Porque primeiro só procuram o RH depois das coisas dos problemas já estarem instalados. E depois nós é que temos que ir buscar soluções mágicas, tirar da cartola soluções mágicas para resolver um problema que poderia ter sido evitado se houvesse uma preparação das próprias lideranças sobre práticas de RH, práticas de gestão de pessoas. Porque os recursos humanos, no fundo, é gerir as pessoas, é ajudar as empresas a gerir de forma eficiente, de forma correta, de forma produtiva, para que a empresa, no final do dia, atinja aquilo que é a sua máxima, que é dar lucro. Nenhuma empresa abre para não ter lucro. E, portanto, o RH tem um papel basilar nesse resultado. Pode contribuir para que esse resultado aconteça ou pode contribuir para que esse resultado ou nunca chegue ou demore muito tempo a chegar e depois as empresas começam a reduzir pessoal. Porque tivemos que cortar nas despesas. Porquê que tivemos que cortar nas despesas? O que é que não correu bem lá atrás? Que nós dimensionámos a empresa para ter X pessoas e de repente temos que reduzir o pessoal. Então há um trabalho que é fundamental as empresas fazerem com as suas lideranças, que é ensinarem práticas de gestão de pessoas, porque do ponto de vista cultural as nossas lideranças são jovens. A Angola está ainda num contexto de um nível de maturidade ainda por consolidar, eu diria assim. Já há muita coisa feita, mas há ainda um caminho longo para fazer. E, portanto, é necessário nós prepararmos as nossas lideranças sobre boas práticas de gestão de pessoas, porque senão vamos correr este tipo de riscos, de ter um líder que vai instruir de forma errada, porque também não conhece, é o que conhece, né? Nós vamos conhecendo a liderança ainda de uma forma muito ou empírica
ou na prática forçada, que é, epá, foste promovido, agora tens Já este arranca. departamento, agora vira-te nos 30 e gere. Então é preciso esse trabalho de preparação, de formação, para que o RH possa conseguir fazer o seu trabalho bem feito. Bem, nós, naquilo que foi dito aqui, consegui perceber sobre a importância do conhecimento em relação a este tema dos princípios éticos para os profissionais de RH. A Gladys dizia que os recursos humanos deviam ser, pelo menos, os guardiões dos bons princípios, dos valores, da ética, não é? Dentro do contexto profissional. E a minha preocupação consiste no seguinte: embora que não é um estudo feito, não é um estudo científico, mas consigo perceber que uma boa parte dos profissionais de RH do nosso mercado, do nosso contexto, não são formados em gestão de recursos humanos. E aí eu revi-me naquela questão que a Gladys dizia, que no passado muita gente que não tivesse a dar o seu melhor nas outras áreas e depois era depositado na área de recursos humanos. Esta falta de conhecimento, não é, em relação à própria área de gestão de recursos humanos, não será um motivo que concorre ou que faz com que as pessoas literalmente tenham algum desconhecimento sobre os princípios éticos de como esta área devia atuar? Eu não sei se tem que ser necessariamente a formação em recursos humanos, não é? Acho que o importante é distinguirmos uma coisa que é, eu posso não ser formada em recursos humanos, mas posso ter o perfil certo, apetência e gosto por esta área e posso ir aprender, ok? E nós temos vários exemplos de pessoas que não são formadas em recursos humanos e trabalham nos recursos humanos e muito bem, fazem um excelente trabalho. Acho que o ponto é que se eu estou a fazer uma função, eu preciso de ir buscar conhecimento. Se eu não tenho aquela base, hoje em dia nós temos acesso à formação por várias vias, seja em salas, seja na universidade, seja online, seja por livros, a gente consegue ter este acesso, seja até com os colegas a gente consegue aprender. Eu acho que isso não pode ser um fator de a gente não conseguir aplicar isso. E eu costumo dizer que a ética, mais do que uma formação, é valores. Sim. É comportamentos. E são coisas que nós trazemos da nossa base, da nossa casa e que vamos consolidando em sociedade. E vamos percebendo. Eu sou ética se eu estiver aqui em grupo, como eu tenho que ser ética quando ninguém está a ver o que eu estou a fazer, não é? Depois o que eu vou aprender com as formações é aplicar e implementar certos processos para conseguir, se calhar, controlar e minimizar certos processos. Por isso é que a nível das empresas existem várias coisas, nós somos de áreas diferentes, as áreas do setor petrolífero têm regras muito específicas, a banca tem regras muito específicas, a consultoria tem regras muito específicas, a área de telecomunicações tem regras muito específicas para gerir esse tema a nível de ética e de compliance. Mas tudo passa por aprendermos mais sobre isso, de conseguirmos implementar ferramentas, processos, seja o que a gente entender que faça sentido para a nossa organização para conseguir ter isto. Não acho que o facto de eu não ser formada em recursos humanos me vai pôr em risco ser mais ética ou menos ética nesse processo. O fator de eu ter dado exemplo de ser colocado pessoas que não tinham formação ali é porque nós já assistimos de tudo um bocadinho. Eu já trabalhei no setor da construção, em que provavelmente, com todo respeito, diziam vai para isso. Uma pessoa que só estava habituada a levantar paredes, não, vai lá para os recursos humanos e fica lá durante o tempo. E depois alguém se esquecia dele lá e ele ficava lá anos e Fazia carreira. É nesse aspecto que eu digo que às vezes nós criamos ali certas áreas, costumo dizer que são os repositórios nos nossos armazéns de pessoas que não têm perfil para estar ali, não é por causa da formação, é aquilo que a Paula diz, é maturidade e é princípios até como pessoa, porque se eu sou uma pessoa não ética, eu estou a passar aquilo que é os meus valores como pessoa, por isso acho que são coisas que a gente deve
também separar. Eu costumo dizer que uma pessoa, para ser um bom profissional, tem que ser também uma boa pessoa. Não é? Porque é muito difícil eu ser uma má pessoa, a máscara em algum momento vai cair e em algum momento eu vou ter um comportamento menos correto. O facto de eu ser, se calhar, mal educada com as pessoas, não respeitar diferenças, promover discriminação, isto tudo envolve a falta de ética. Então, ser um bom profissional implica também ser uma boa pessoa, não é? E todos nós somos, eu costumo dizer, todos nós temos uma segunda oportunidade e todos nós conseguimos encarrilar na vida se a gente quiser fazer esse caminho. Depende tudo da disponibilidade de cada um de nós para fazer essa jornada. Isso não, a falta de formação de recursos humanos não pode ser a desculpa para a gente não ser éticos ou não ter rigor naquilo que a gente faz nesta profissão. Não é? Mas só dizer uma coisa, a reversa de ser boa pessoa não é diretamente proporcional a ser Não, eu também, eu tenho dias que uma boa pessoa de manhã e à noite sou uma péssima pessoa, por isso... Não, mas às vezes também há esta, pode haver esta tendência de, por exemplo, num processo de recrutamento ou alguém que nós queremos promover, mas é tão boa pessoa, eu sei. Sim, eu também. Estou de acordo. Mas e o resto? Ser boa pessoa não chega. Sim, então, ser boa pessoa eu diria que é o começo daquilo que pode ser uma grande história ou um fracasso de história, não é? Portanto, se eu sou uma má pessoa, o fracasso vai estar associado, digam o que disserem. Sou uma boa pessoa, já é um bom princípio, mas não chega, tá, gente? Não. Depois vão dizer, a Gleides disse. A Gleides disse, mas com tudo porém. Sim, certamente. Literalmente. Exato, não é literalmente. Bem, Tânia, peço desculpa, Tânia Marques. Boa noite a todos e a todas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estamos aqui a falar sobre ética e um dos princípios de ética é chegar a tempo. E eu quebrei logo ao início. Mas obrigada por me receberem, mesmo atrasada. E a minha visão de ética também é muito parecida, mas acredito que a ética é algo que nós adquirimos em casa, não é? Porque é um conjunto das nossas crenças, dos nossos valores, do que é o certo, o errado, o justo, o injusto, não é? E varia tem as nossas influências culturais, não é? As nossas crenças religiosas. Então, isto tudo influencia. Usando estas práticas e estas crenças e estes valores, devemos aplicar, obviamente, no nosso local de trabalho. Nós temos a nossa consciência e a responsabilidade da ética, que anda de mãos dadas com a integridade, não é? Estávamos a falar. A ética é fazer o correto, a integridade é fazer o correto mesmo quando ninguém está a ver. Sim. E aquilo que eu acredito é uma responsabilidade de todos. Sim, o RH é o departamento que é o guardião, como estavam aqui a mencionar corretamente, é o guardião porque, essencialmente, nós criamos e damos o reforço das políticas, não é? Das regras e etc. Mas o que é que são as políticas sem as pessoas acreditarem e aderirem a elas, não é? Nós precisamos que as pessoas abracem e então é para esse também é um dos chapéus e uma das responsabilidades do RH. E a formação no RH não determina se a pessoa vai ser boa, se o técnico vai ser bom ou vai ser mau. A liderança é a mesma coisa. A liderança, há pessoas que nascem com este dom, não é? E há outras pessoas que aprendem com o tempo. Isto é algo que nós vamos adquirindo, não é? Então eu acho que o que é ético parte muito do princípio da escolha pessoal da pessoa e das decisões que toma perante certas situações. Ok, muito bem. Falando sobre a questão ainda dentro daquilo que são os princípios éticos, não é? Eu gostava de trazer aqui um tema que está relacionado com aquilo que nós vivenciamos, por exemplo, em 2020, na época da pandemia. Nós verificamos que nesta época algumas empresas foram além daquilo que os decretos determinavam, não é? Criando melhores condições para os seus funcionários garantir, não é? Segurança para que os seus funcionários trabalhassem de uma forma segura. Mas, por outro lado, também observamos muitas organizações
que nem sequer cumpriam o que estava estabelecido pelos decretos de calamidade, vários outros que nós vivemos naquela altura. E ainda assim, esses acionistas, essas empresas iam fazendo o seu lucro, não é? Porque nesta época algumas empresas fizeram lucros extraordinários e colocando a vida dos seus colaboradores em risco, não é? Aí faltou a intervenção do RH ou nem por isso, por exemplo? Ou é uma questão da ausência de princípios éticos por parte da gestão do topo dessas mesmas organizações em não se preocuparem pela garantia da segurança e de todo o resto dos seus colaboradores? Olha, a meu ver, se me permitem, é uma questão bastante complexa, porque é o seguinte: o RH é um parceiro estratégico da direção da empresa, da gestão da empresa, mas nós levamos o cavalo até a fonte, mas nem sempre conseguimos fazer com que o cavalo beba. Então, como referi ao bocado, a ética é uma escolha pessoal perante certas situações. E a pandemia foi um caso atípico, porque alguns acreditavam que havia realmente um risco, outros não acreditavam. Então, nós temos que ter um balanço quando temos as nossas necessidades primárias, não é? E temos que decidir, vamos quebrar a tal de ética ou não, serve a ética ou não serve. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo prático, que é a minha área de profissional neste momento, e tem sido nos últimos 13 anos, que é o setor petrolífero. O setor petrolífero não parou. Sim. Porque se parasse, não é? Sendo que o país é praticamente, entre aspas, que não conseguem ver sustentado por este setor, se parasse, como seria? Então, o que é que aconteceu? Sim, há empresas que tiveram que criar, dentro das suas capacidades financeiras também, e das suas limitações e do seu conhecimento da liderança, tiveram que criar alternativas para que isto continuasse. Nós temos também o setor de saúde, também não podia parar. Então, assegurar a segurança pessoal dos trabalhadores não indica certamente que as pessoas mantê-las em casa, porque muitos trabalhadores não iam para o trabalho, mas também não ficavam em casa e expunham-se à mesma aos riscos, não é? Portanto, aqui a ética é, como é que eu posso dizer? Nós podemos ter uma gestão bastante ética e os trabalhadores não éticos, não é? E ao contrário, é uma escolha pessoal das pessoas, dentro das circunstâncias. Acho que é o meu... Eu acho que o RH tem ali, em alguns momentos, principalmente nos momentos difíceis, nós temos muitas vezes uma relação amor-ódio com as empresas, a gestão e as decisões. E os colaboradores. E os colaboradores também. Né? Eu tive um CEO que me disse uma vez que, na visão dele, a melhor pessoa para gerir o RH seria uma mãe. Porque a mãe tem esta duplicidade no seu papel de dar amor, dar carinho, cuidar, disciplina, regras, procedimento, processo, normas, valores. Portanto, a mãe está ali sempre com uma das duas em atuação ou as duas em simultâneo. Castiga, mas depois abraça. E o RH exerce muito este papel dentro das empresas e muitas vezes também tem que tomar decisões ou posicionamentos que aos olhos das pessoas não é o posicionamento mais popular ou não é a decisão unanimemente aceite, mas é a decisão necessária. Então nós estamos ali sempre a dar o corpo às balas. Né? Estamos no meio das batalhas e o RH é sempre o culpado. Na esmagadora maioria das vezes o RH tem sempre culpa, ou porque não protegeu os trabalhadores, ou porque exatamente, ou porque protegeu demais, enfim, portanto nós estamos sempre ali num limbo que também não é uma relação perfeita. Às vezes as pessoas olham para nós enquanto profissionais de RH como os privilegiados, porque vocês tomam decisões, mas nós também somos afetados pelas decisões que nós próprios tomamos, porque nós somos pessoas como todo o resto do mundo.
E muitas vezes estamos sozinhas nas decisões, porque as pessoas não entendem, não procuram entender, querem empatia, mas não são empáticos connosco, ou seja, a reversa nunca é proporcional. Ou nunca não, mas se calhar Sim, é mais desafio. na maioria das vezes não acontece. Então, eu diria que não é clara a distinção se em determinado momento foi falta de intervenção do RH ou foi excesso de intervenção do RH, porque a linha é muito ténue entre as decisões que às vezes já vêm tomadas e nós também temos o nosso papel de simplesmente implementar e às vezes não temos voz ou não nos é dada essa voz ou é cortado o micro na hora de nós falar. Mas de novo voltamos àquilo que são os nossos valores e eu costumo dizer que a linha que separa a decisão que eu tomo é aquilo que são os meus valores fundamentais e os meus valores inegociáveis. Há coisas que eu sei que eu jamais vou fazer porque são contra a minha ética pessoal. E há coisas em que, ok, não faria bem isto, mas ok, então prossigo. E claro que isto depois aos olhos de quem está de fora e não está a ponderar os critérios, as decisões, nem sequer percebe em que contexto é que as decisões são tomadas. O RH muitas vezes é visto como não sendo imparcial ou como tomando decisões sem ouvir as pessoas. Nós nunca vamos agradar a todo mundo, então é extremamente delicado avaliar onde é que entrou, faltou, podia ter feito, porque o papel é extremamente complexo, como dizia aqui a Tânia, e muitas vezes ingrato, para não dizer na maioria das vezes. Eu diria que o tema do Covid também foi uma lição para todos nós. E se nós recuarmos aqui ao início, quase todas as semanas nós tínhamos um decreto, uma alteração e por aí fora. E todas as pessoas estavam-se a ajustar àquilo. No início todo mundo achava que ia morrer, não é? Alguém com Covid no fundo da ilha, a ilha fechava porque havia um caso de Covid, não é? E quando nós estamos a falar do fator vida, nós temos visões diferentes. Se calhar há pessoas que relativizam um pouco mais esta questão, outras que levam muito mais, de uma forma mais vincada e mais séria. Mas eu prefiro acreditar que nenhuma empresa queria colocar os seus colaboradores em risco. Eu acho que às vezes se calhar, o fator de não ter capacidade para conseguir implementar muita coisa, o fator, se calhar, também desconhecimento, porque o tema era desconhecido para todos e todo mundo ouvia ouvíamos N de coisas. Eu lembro quando foi o tema de Covid, disseram-me assim, olha, vais para o comitê de crise. Mas comitê de crise? Eu igual. Tens que desenhar protocolos. Oi? Sim. Eu também não conheço o Covid. E eu lembro que estávamos semanalmente, tínhamos reuniões à terça-feira, semanalmente alterávamos coisas. E íamos investigar, líamos de tudo e mais alguns relatórios científicos para tentar perceber. Eu própria prefiro ter uma abordagem tipo, ok, temos Covid, tenho que me proteger, mas eu não vou ficar numa redoma de vida, senão eu não vou conseguir ver e não vou conseguir também gerir as outras. Se eu tiver medo e me afastar, como é que as minhas equipas, os meus colegas vão gerir? Então uma pessoa tem que estar ali na linha da frente. E havia pessoas que, como o setor de saúde, o setor português, a banca não parou, não é? E nós tínhamos aquela questão de que não, vocês não gostam de nós, não mantêm a nossa segurança porque nos mandam vir trabalhar. A gente pensa, não, a gente está a criar as condições para vocês virem trabalhar. Como dizia a Tânia, se eu tenho que usar uma máscara enquanto eu estou a trabalhar, a organização te deu a máscara, se o colaborador não usa, ninguém consegue estar 24 horas com aquela pessoa. E nós tínhamos estas duas situações. Pessoas que não queriam cumprir com as regras, ou porque não acreditavam que aquilo era uma doença que estava ali. Tínhamos pessoas que levavam ao extremo a situação e tínhamos empresas que infelizmente também não tinham capacidade. Nós que tivemos empresa, estar a gerir as máscaras, estar a gerir o álcool gel, estar a gerir aquilo foi uma logística complexa. E como disse bem, há empresas que colocaram bem. Um setor que colocou imenso foi ele. Mas também tinha esta questão. E o facto de nós não conhecermos quando as pessoas têm medo, têm comportamentos que a gente diz como é que isto é possível, não é? Nós muitas vezes com situação de medo somos irracionais e se calhar muitas destas pessoas que tiveram nessas situações, se calhar hoje olhando com distância, se calhar ali vacilamos, ou se calhar até acham que não fizeram nada, não é? Porque também não tinham. Eu prefiro acreditar que as empresas não tinham esse objetivo, tem muito a ver com essa questão de desconhecimento.
gerir pessoas não é fácil, controlar e nós víamos isto nas ruas, não é? Nós às vezes havia situações, sítios que a gente pensava, mas o Covid está mesmo aqui? Acho que não, não é? E tem a ver com isso. E o fator é, se eu for um gestor de uma organização, e aquilo que a Paula dizia que é, eu tenho o meu valor, o meu princípio, eu respeito o valor vida, eu tenho um comportamento diferente. Posso não ter as melhores condições, podia não ter equipamento todo, mas eu procurei, nós víamos baldes com água, com sabão, não havia álcool gel, mas as pessoas arranjaram uma solução para conseguir contornar aquilo. Por isso, eu acho que as empresas ajustaram-se todas a esta situação. E também os meus próprios colaboradores. Todo mundo teve que se ajustar a isto. Hoje, se calhar, Deus queira que não, mas hoje tivemos que viver uma situação similar, também já estamos mais preparados, já tivemos as lições e aprendemos. Não é? O facto de a gente passar pelas situações vai nos ensinando, não é? E a gente vai aprendendo com os erros e melhorando. Agora, um dos maiores fatores de risco ao comportamento antiético dos profissionais de RH é precisamente alinhar os objetivos organizacionais dos objetivos também dos profissionais, não é? Penso que aí há um grande desafio em alinhar os objetivos da organização com os objetivos dos profissionais. Enquanto profissionais de RH, como é que nós conseguimos manter esse equilíbrio entre a lealdade à empresa e ao mesmo tempo, preservarmos aquilo que são os princípios éticos que nós acreditamos, ou às vezes princípios éticos que foram mesmo definidos pela própria organização? Olha, eu acho que nós pomos muito o papel, aumentamos o peso da responsabilidade do RH e isso faz com que as pessoas se desresponsabilizem do seu papel. E quando digo as pessoas, digo toda a gente. Eu uma vez tive um colaborador que pôs a carta de demissão porque tinha encontrado um desafio melhor, enfim, e tive outro colaborador, tinha o open space cheio de gente e eu estou a passar, e na altura eu era a diretora de recursos humanos daquela empresa e ele vira-se para mim e diz, não sei quantos pôs a carta e o que é que vocês vão fazer sobre isso? E eu não sei, o que é que tu vais fazer sobre isso? Porque o RH não prende ninguém às cadeiras. Eu não vou pegar aquela pessoa que pôs a carta e vou dizer, olha, tu vais ficar aqui porque tu tens que ficar aqui. Não funciona assim. Mas o RH tem a responsabilidade de criar políticas de retenção. Isto acho que deve ser um dos temas que os profissionais de RH mais ouvem nos corredores e quando as pessoas saem e os turnovers aumentar, a taxa de saída das pessoas aumentar, as pessoas começam à procura do responsável, que normalmente é o RH, que não criou as políticas, que não retém as pessoas. Só que o RH, na verdade, são as pessoas todas da empresa. E todas as pessoas têm um papel fundamental no ambiente, no clima de confiança, na cultura de confiança, na cultura de ética. Eu própria, se eu tiver um colaborador, um colega a quem eu não me revejo do ponto de vista de valores, partilha de valores, forma de estar, de tratamento, eu é que não quero trabalhar com aquela pessoa. Portanto, se aquela pessoa ainda por cima estiver numa posição de gestão ou estiver numa posição em que, pela antiguidade que tem na empresa, tem um grande poder de influência, eu vou pôr a carta. E não há política de retenção que me vá reter ali porque eu não vou. Porque lá está, eu sei os meus valores, eu sei o que é que para mim não é negociável. Então eu acho que nós precisamos é de aumentar aqui o grau de consciência do coletivo para a autorresponsabilidade na cultura da empresa, na ética. Quantas vezes há que os profissionais, sei lá, gestores, ganham dinheiro pelo recrutamento do fulano de X, ou trazem o amigo porque é pá, não sei o quê, e depois fazem pressão ao RH para recrutar aquela pessoa, mas eu, RH, estou-te a dizer que esta pessoa não tem perfil, não, mas é esta pessoa que eu quero. Sim. Então, as pessoas têm um papel fundamental naquilo que são as práticas de recursos humanos praticadas na empresa. Peço desculpa a redundância das práticas praticadas. No fundo, toda a gente tem responsabilidade e as pessoas têm que parar de passar a responsabilidade para uma terceira entidade, que é o RH, como se o RH fosse uma entidade que anda ali a pairar na empresa, mas que não é parte e a pessoa não é parte daquilo. Portanto, eu acho que as pessoas precisam, de uma vez por todas, de tirar o elefante da sala. Eu gosto muito desta expressão.
de eu não faço nada sozinha, sou profissional de recursos humanos há mais de 20 anos, eu não faço nada sozinha e não consigo ter impacto se as pessoas não quiserem também fazer parte desse impacto. Então eu acho que nós precisamos também de diminuir aqui um bocado o peso da responsabilidade dos profissionais da RH, e isto não contraria o que eu disse no início. O RH é sem dúvida nenhuma o coração da empresa, determina a cultura da empresa, determina a forma como a empresa vai ser vista no mercado, determina a qualidade das pessoas que nós recrutamos, determina muitas vezes as carreiras das pessoas, porque pode influenciar as carreiras das pessoas, mas sem as pessoas nós não fazemos nada. Então é preciso que as pessoas assumam o seu papel e esta autorresponsabilidade. O que é que eu estou a fazer no lugar onde eu estou, qual é a influência que eu estou a exercer na cultura onde eu estou inserida, naquela conversa de café, naquela conversa de hora de almoço, naquela conversa nas casas de banho, qual é a conversa que eu estou a ter dentro da empresa? Quais são as fofocas que eu estou a alimentar dentro da empresa? Quais são os rumores que eu estou a distribuir gratuitamente? Portanto, as pessoas têm um papel crucial e muitas vezes despem-se deste papel e isto é um tema de RH. Enganem-se, o RH somos todos e nós precisamos de toda a gente para conseguir implementar a cultura A, B, C, D, a ética A, o que for, nós precisamos das pessoas. Hoje fala-se muito sobre a questão da falta de feedback nos processos de recrutamento, não é? Vocês acreditam que a falta de feedback por parte das organizações nos processos de recrutamento podemos considerar como falta de princípios éticos por parte das organizações? É, com certeza. Pode ser considerado como uma falta de princípio ético, mas a nossa cultura aqui de procura de emprego é... Como é que eu posso ilustrar? Vou-vos dar um exemplo. Faz-se um anúncio no jornal. Põe-se, precisa-se técnico X. Com o perfil X. Com o perfil X, experiência X, etc. E eu vejo, não tem nada a ver comigo, mas eu vou mandar o meu currículo à mesma. Ou vou à porta desta empresa todos os dias, às vezes espero lá o dia todo. E muitas pessoas pensam que dar a pessoa que efetivamente recebe o currículo é quase que a candidatura garantida, mesmo não havendo vagas, mas eu aceito qualquer coisa, e não é assim que se faz. Então, há muitas das vezes que nós recebemos currículos a passar na rua, a entrar no escritório, a sair no escritório, recebemos o mesmo e-mail da pessoa 50 vezes, só que muitas das pessoas não aceitam o não, à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Infelizmente, é-nos difícil fazer recrutamento aqui pelo número de procura e a filtragem, e os processos demoram muito tempo, infelizmente. E não é parte da consideração se é ético ou não, também vem da intenção da pessoa, não é? Quem estuda direito, quem estudou direito sabe que a intenção às vezes pode determinar a culpa ou não, não é? Sim, então nem sempre nos é possível pegar e responder, não é? A todas as pessoas, 500 mil candidaturas que receberam. Eu aqui não refiro-me apenas às pessoas que fizeram, por exemplo, candidaturas para as posições. Eu refiro-me aos processos, às pessoas que estiveram envolvidas em processos. Pessoas que, por exemplo, fizeram a primeira entrevista, passaram para a segunda entrevista e depois, na fase final do processo, não é? Na fase seletiva, essas pessoas nunca conseguem ter um feedback se efetivamente passaram para outra fase ou não, ou seja, se deviam fazer parte da empresa ou não. Compreendo que a nossa cultura de procura tem a sua particularidade, mas nesses casos, porque também as empresas, quando estão à procura, aparentam estar desesperadas com os candidatos. Tens que vir, olha, não tinham disponibilidade de fazer a entrevista presencial. Não, nós queremos
Já que a estás- entrevista seja feita estás com isso, presencialmente. E essa pessoa, às vezes, nem sequer tem dinheiro para táxi, porque está na situação de desemprego e ele tem que fazer 31 linhas para poder ir à entrevista, suportar aquele processo todo. E depois não lhe é dito nem sim nem não. Não é? Isso vira um novo normal para aquilo que é a nossa realidade. É efetivamente aí que consiste essa minha questão. Eu não sei se vocês concordam com a minha questão. Pode não ser uma questão de falta de ética, às vezes é uma questão de falta de organização, Falta de tempo, às vezes é volume uma de gestão questão de trabalho. falta de prática, é uma questão de falta de conhecimento de boas práticas. Não sei se é propriamente uma questão ética, pode ser, mas também pode não ser. Eu acredito mais, tendo em conta aquilo que é a realidade atual das empresas, as equipas são muito pequenas, os profissionais estão pouco preparados, muito pouco preparados. Os profissionais de recursos humanos, como a Glédia já disse aqui, às vezes põem-nos lá pessoas que... Mas Tanto é que as pessoas até já sabem, olha, passaram-se 2 semanas, não me disseram nada, então significa que não passei para... Nós podemos, no fundo, decidir aqui por uma prática tácita, né? Tacitamente considera que, no caso de, então pronto, é porque não te vão chamar mais. Mas às vezes também não é assim, às vezes as empresas só estão a demorar algum tempo porque Também não há sei lá, decisão, às vezes não há decisão. não há decisão, sei lá. E às vezes também há um fator As que... circunstâncias mudam, depois a direção para a qual se está a fazer o recrutamento, há uma mudança qualquer e já não é necessário bem aquela pessoa, ainda estão à espera, há questões que têm que resolver, depois mudam de ideias, depois até o diretor quer, mas a direção-geral tem que implementar uma política de corte de custos e aprovou previamente este recrutamento e agora já não aprova, ou então vamos aguardar um bocadinho. Então o RH, como as colegas disseram, nós realmente estamos numa posição muito difícil e muito ingrata, porque quem dá, por exemplo, não, mas o RH não nos está a aumentar os salários, não nos está a fazer a nossa progressão de carreira, o RH não nos dá a formação. O RH trabalha com um orçamento que nos é dado pela direção-geral ou pela direção financeira. Nós temos balizas e muitas das vezes nos é atribuído e depois dizem, não, deste que nos já vos foi atribuído, Deste pouco, tem que cortar mais. deste pouco corta mais um Tem bocado. que cortar mais. E nós tentamos ser o mais objetivos possíveis, criar medidas objetivas de avaliação, de desempenho, com métricas e ter medidas que nós possamos usar uma forma equitativa, não é, de gestão para todos, mas como muitas das vezes nós, no lugar de trabalhador, nós temos uma visão micro e não macro. Não é? Nós não vemos a floresta toda, às vezes só vemos uma árvore. Então não conseguimos ter uma visão abrangente da situação. E nós enfrentamos muitas limitações. Nós enfrentamos muitas dificuldades para manter este equilíbrio, manter a confiança e a estabilidade dos trabalhadores, que não é só responsabilidade do RH, é responsabilidade da direção toda. A visão que ao bocado referiu não é a responsabilidade do RH, porque o RH é um dos parceiros estratégicos, mas não é o único parceiro estratégico, não é? Todas as outras direções que têm responsabilidades por outras áreas e departamentos igualmente têm, porque a visão é uma, depois todos os departamentos, não é, têm a sua função, têm que trabalhar de forma única para atingir esta visão, não é? Então existem goal setting, etc. Então é um trabalho em conjunto. A questão da avaliação de desempenho não é o RH, é as chefias diretas que têm que fazer. Nós somos um instrumento que apoiamos, dizemos, olha, façam assim, use o descritivo de funções, temos que ser objetivos, criem metas fixas para poder avaliar se efetivamente chegou lá ou não, tente ser o menos subjetivo possível. Mas nem sempre é possível porque não só depende do RH. É aquilo que eu disse. Podemos levar o cavalo à fonte, mas não podemos sempre forçar o cavalo a beber. Então, há que ter às vezes, e isto parte de ter muita comunicação com os trabalhadores em si, sobre o real papel. E isto
Às vezes tem que se desconstruir um bocadinho aquilo que são as expectativas. Também somos acusados de falta de transparência nas nossas comunicações. Isso é um clássico. Sim. Mas eu acho que isto... E um clássico velho. Velho, esse já é antigo, já tem Mas barba. a comunicação, a responsabilidade de comunicação, aqui está, é de todos, não é? Que tipo de comunicação é que vai se passar? Depende da comunicação. Às vezes a comunicação tem que vir mesmo da direção-geral. Nós não podemos ser o porta-voz sempre de tudo e de todos. Não, A comunicação talvez, parte do princípio de alguém pronunciar algo e a outra pessoa atrás, não é? Do outro lado, ouvir e como essa pessoa recebe. O que é ser transparente? O que é que será ser transparente no caso? Será que vai agregar algum valor? Esta transparência vai mudar alguma coisa? Será que talvez essa transparência até não é para proteger o trabalhador? Depende. A transparência, às vezes gostamos de atirar palavras ao ar, porque nós estamos sempre à procura de um culpado para aquilo que nos acontece de errado, para não nos termos uma autorresponsabilização. Porque eu, se acho que a empresa não está a comunicar de forma clara, eu tenho o meu direito, cabe-me o meu direito de me esclarecer. Eu tenho a minha autorresponsabilidade como funcionário e tenho o poder sobre a minha própria carreira, sobre as minhas próprias circunstâncias em que eu me encontro, é o meu poder de escolha. Eu, se não me revejo numa cultura, se eu como trabalhador, se eu não me revejo no que está à minha volta e não me faz feliz a mim, eu tenho que fazer algo para mudar. Se eu não consigo mudar as minhas circunstâncias nesta empresa, então eu tenho que trabalhar para criar uma alternativa. Não é ficar e reclamar, não há transparência, não há mudança. Mudança, muitas das vezes, se não depende de nós... Se calhar a doutora Gladys tinha uma visão diferente quanto a isto, porque eu referia-me à falta de transparência enquanto os recursos humanos também responsáveis desta parte, deste processo, não é? Sim, eu acho que aqui há... Eu acho que não podemos meter todas as empresas no mesmo saco, se me permite a expressão, porque nós temos empresas com processos bem montados, com ferramentas que conseguem até fazer uma resposta automática, nem o candidato fica com feedback. Mas acho que temos que dar um fator que é, nós temos uma dificuldade de dizer não. E às vezes, quando temos umas equipas que têm que fazer diretamente, às vezes não conseguem dizer ao candidato que não foi selecionado. Percebeu porquê? Vai-se lá perceber. As pessoas não conseguem dizer não. Depois, se não temos as políticas bem definidas, e eu não tenho isto feito, que eu até posso fazer isto de uma forma manual, não é? Obviamente dá muito mais trabalho, e se eu tenho processos com muitos candidatos, é complexo, mas por norma, quando temos um processo de recrutamento, tenho uma shortlist e digo, olha, passou, não passou, ou tenho este processo em stand-by. Às vezes temos a dificuldade de dizer, olha, o processo está a aguardar, ainda não temos decisão, porque ficamos sempre ali, as pessoas vêm sempre nos cobrar e a gente tem que ter a capacidade de fazer este processo. Depois é ensinar as equipas como é que a gente faz essa gestão. Porque temos que gerir a expectativa do nosso lado, que somos os gestores do processo, temos que gerir a expectativa do lado do nosso cliente interno que está à procura e obviamente temos que gerir a expectativa do candidato. Mas elas têm muito a ver com as políticas. O RH, e elas disseram, e disseram bem, nós não somos os decisores, nós somos implementadores, nós definimos, ajudamos as organizações a definir as políticas para que as direções e a restante estrutura utilizem. Eu costumo dizer que o RH não recruta. Eu não recruto, eu posso sair, identificar candidatos e uma parte de pessoas até referenciadas, seleciono, proporciona ali um ambiente para que eles possam se conhecer e a decisão final é de quem tem que integrar aquela pessoa na equipe. Eu sou um facilitador deste processo. Obviamente que nós temos melhorias neste ponto, seja a nível de recrutamento, a nível de avaliação de desempenho, várias coisas. Nós temos caminho a fazer e acho que as empresas têm feito esse caminho, temos apostado cada vez mais na formação, mas isto é um processo contínuo. E as empresas hoje dão maior atenção a este fator do que davam no passado. E hoje todos nós também somos mais exigentes como clientes, não é? E somos mais opinativos, que vamos
ganhando experiência de vários sítios, do que ouvimos fora, das empresas que vamos participando, ou porque ouvimos que a empresa X faz este processo todo bonitinho, e obviamente nós criamos uma expectativa. Por isso eu acho que tem muito a ver com políticas, como é que a gente define o processo, como é que a gente define times para resposta, e como é que é o mais complexo, como é que a gente monitoriza isto. Porque se nós temos equipas a trabalhar, obviamente alguém depois tem que ir lá monitorizar se efetivamente a resposta foi dada ou não. E aí é um grande desafio, não é? Que nós temos. Eu não considero que... As pessoas podem dizer que é falta de ética. Eu acho que temos de ser tão taxativos e dizer que é falta de ética. Acho que é mais falta de processo, falta de maturidade em perceber, falta de termos um conceito a nível dos recursos humanos que é: eu sou um prestador de serviço, então eu tenho que ser avaliada pela minha qualidade de serviço. Se nós tivermos KPIs que me diz, ok, um processo de recrutamento tem que durar X dias, e eu sou avaliada, as equipas são avaliadas com base nisto, vamos ver se calhar isto vai melhorar. Mas se eu não tenho uma consequência, uma responsabilização, e simplesmente se não me mexe no bolso, eu estou relaxada e o candidato vai ficar um ano à espera da resposta porque ninguém vai cobrar. Então tem que ver definição do processo, implementação da política, monitorização e consequência. Só assim que a gente vai conseguir fazer isto. E a avaliação contínua, não é? Porque nós estamos sempre a desenvolver e há sempre várias formas de fazer a mesma coisa, não é? Sim. Então vamos sempre aprendendo. Mas sobre aqui a questão que colocou sobre o RH ser acusado de não ser transparente, eu iria olhar a perspectiva de outra forma. Primeiro, o que é transparência? Eu já tive colegas que várias vezes me acusaram de não ser transparente. E eu disse, vou trazer aqui um exemplo. Em muitos casos, algumas decisões dos recursos humanos dentro das empresas parecem ter dois universos diferentes. Mas por isso mesmo é que eu ia dizer, o que é a transparência? É o que as pessoas querem saber? Transparência. O princípio da transparência, sim. O princípio da transparência, da justiça, da imparcialidade. Por isso é que é fundamental nós temos que entender o que é transparência. Porque a transparência não é as pessoas terem acesso à informação que acham que precisam ou que têm que ter. Por exemplo, a empresa tem que justificar porque que tem, nós temos que saber, porque se não soubermos, vocês não estão a ser transparentes, porque é que a decisão X foi tomada. Nem sempre nós temos, primeiro, que dar justificações, e as pessoas têm que ter poder de encaixe. As pessoas não têm que... Eu não tenho que justificar todas as decisões que são tomadas ao nível da gestão, da direção, e nem fazer aquilo que muitas vezes as equipas de recursos humanos fazem, que é, isto não foi minha decisão, foi a administração. É a pior coisa que um profissional de RH pode fazer. Porque muitas das vezes seja esse o caso. É o que eu estou a dizer, a maior parte das vezes o que os profissionais fazem é, quando a decisão não é uma decisão popular, põe-se de parte. Não, isto não fui eu, foi a direção, isto não fui eu, foi o administrador. É a pior coisa que um profissional de RH pode fazer. Nós temos que ser parte do problema e parte da solução. E de novo, nós temos que entender, nós pessoas, nós colaboradores, nós trabalhadores das empresas, que a transparência não é aquilo que é a minha expectativa de eu tenho que saber, eu tenho que entender. E eu vou clarificar a transparência, porque eu já fui acusada disso, e na altura aquilo eu fiquei uns bons dias a mastigar sobre aquilo. Mas eu não sou transparente? Como assim eu não sou transparente? A questão não é que eu não sou transparente. A questão é que tu queres ter acesso a determinada informação que eu não tenho que te dar. Sim. E eu não te vou dar essa informação porque tu me estás a acusar de não ser transparente. Então, eu vou-te dar a informação que tu precisas para fazeres o teu trabalho. Pode ser que não seja a informação que tu queres, mas é a informação que tu precisas para fazer o teu trabalho. Portanto, é extremamente importante que as empresas clarifiquem e tirem os elefantes da sala. Por isso é que eu adoro a expressão de elefante na sala. Que é para as pessoas também terem um enquadramento do, então vamos conversar sobre isso. Porquê que eu não estou a ser transparente? Porque no dia X aconteceu não sei o quê e tu não me disseste porquê que... Então nós não estamos a falar de falta de transparência, nós estamos a falar que tu queres ter uma informação que eu não te dei, mas que eu não tenho que te dar, porque o teu trabalho não depende dessa informação. Então é preciso que as pessoas entendam que há coisas que as pessoas não vão saber, não têm que saber, e o RH não tem que dar essa justificação, nem a gestão da empresa tem que dar essa justificação.
Então, acho que há aqui uma linha muito ténue entre o que é a transparência no verdadeiro sentido da sua palavra e como é que cada empresa, por isso é que a Gladys dizia a importância do contexto, como é que cada empresa vive a transparência. Para algumas empresas, transparência é ter porta aberta. Para outras empresas, transparência é ter os acessos a tudo, toda a gente tem acesso a tudo. Para outras empresas, transparência é teres acesso ao estritamente necessário para fazeres o teu trabalho. Então, enquanto nós não entendermos o que é que isto quer dizer na prática, nós vamos ficar eternamente a filosofar e a discutir que a pessoa X ou a Y não foi transparente. Depende do que é que isso quer dizer. Posso acrescentar uma coisa? Desculpe. Eu volto aqui a um tema que é cultura. Eu tenho que perceber qual é a cultura da minha organização. E todos nós que vivemos esta questão de queremos emprego e às vezes vamos para o sítio X porque estão a dar lá emprego, mas eu nem percebi como é que se vive dentro daquela organização. Depois eu tenho um conflito. Depois acho que é importante todas as empresas definirem o seu código de conduta, definir quais são os comportamentos. Se eu descrevo o que é ser transparente para a minha organização, eu diminuo este ruído. Mas nós hoje vivemos uma questão do empirismo. Então é importante que, e aqui um papel que os recursos humanos têm muito, que é definir, traduzir os valores em comportamentos e ter isto com uma cartilha, não é? Eu já sei que ser transparente é isto, é isto. O que a Paula diz é verdade, que é, às vezes, há decisões que nós não podemos dizer por vários motivos, muitas das vezes também não sabemos e muitas das vezes não interessa ter acesso a certas coisas porque às vezes informação é boa, mas também quando é excesso também não é benéfica, não é positiva, não é? E acho que é importante nós definirmos bem o que é cada comportamento que é aceitável dentro da nossa organização e aquilo que não é aceitável. Também é um fator que a gente tem que começar a ter essa coragem, que é dizer, ok, pessoas que não têm comportamentos ajustados à minha cultura, eu tenho que ser despedidas. Convidá-las a fazer a nossa cultura ainda não aceita muito bem. Não podes falar isso assim, posso? Não serve. Tem que ser substituído. Porque enquanto nós não tomarmos estas decisões mais difíceis, nós vamos continuar a perpetuar uma cultura que não é produtiva, nós vamos continuar a perpetuar a incompetência, os conflitos. E nós também não vamos ajudar a pessoa que está a ser incompetente, porque as pessoas não são competentes, as pessoas estão a ser incompetentes. Então nós temos que conseguir ter a capacidade de também ajudar as pessoas. Olha, tu não estás a cumprir por isto. O período experimental serve para alguma coisa e as pessoas têm muita dificuldade, inclusive de dispensar os profissionais no período experimental, e o próprio profissional tem muita dificuldade. Como a Tânia disse há pouco, nós temos necessidades básicas que na esmagadora maioria da população que está desempregada e que está desesperada por um emprego não estão satisfeitas e portanto as pessoas agarram só o que aparece porque têm o leite, o pão, o táxi para comprar, as crianças para dar de comer. Portanto, as nossas necessidades básicas ainda não estão atendidas na esmagadora maioria da população. Portanto, nós estamos a falar de coisas na nossa pirâmide, né, de prioridades. O principal, que é as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas não estão atendidas e portanto nós estamos a falar de coisas do topo da pirâmide, transparência, quando as pessoas não vão conseguir atingir o valor da transparência porque a pessoa para comer o pão, para ter o dinheiro do táxi vai ter que ter comportamentos não éticos porque é a forma que ela sabe de sobrevivência. Portanto, nós também temos aqui alguma disparidade socioeconómica que não nos permite em todas as realidades falar da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Também é preciso contextualizar o momento, o local, a população, as pessoas, o público-alvo daquela problemática, daquele contexto. Porque às vezes acontece, já me aconteceu, eu ia dar formação a uma empresa, chamaram-me para dar formação de inteligência emocional, ok, preparei a formação, fantástico. Quando eu chego lá, disse, eu estou a falar de inteligência emocional para pessoas que estão preocupadas com os 200 kwanzas para apanhar o táxi. Portanto, esta informação não vai entrar, porque o momento de vida desta pessoa não está minimamente preparado para ouvir sobre inteligência emocional se a pessoa está preocupada com os 200 kwanzas do táxi. Sim. Então há aqui não vai fazer match. A pessoa está preocupada em ir trabalhar porque se não for trabalhar não vai receber os 200 kwanzas e eu estou-lhe a falar de inteligência emocional. Então é preciso as empresas também conseguirem olhar para os momentos de vida e como é que eu adapto as minhas necessidades enquanto empresa de produzir, de dar lucro, de ter resultados, às pessoas que também ali estão e às pessoas que eu vou buscar e a quem eu recruto.
Porque isso depois traz-nos vários problemas que, do ponto de vista de recursos humanos, nós depois ficamos de mãos atadas. Não é? Então, é uma temática bastante complexa. O que nós vivemos em Angola é o seguinte: as empresas acabam por ter uma responsabilidade ou um peso acrescido a muitas das falhas que não conseguimos encontrar nos serviços e etc., não é? Sociais. E é por isso também agregado à nossa cultura, não é? E é por isso que existe esta dificuldade de despedir as pessoas, porque quando despedem uma pessoa sabemos que estamos a pôr uma família não só a nuclear, mas extensa na rua. Então nós temos sempre que ter muito cuidado. E este cuidado tem que partir do início do recrutamento. Mas já que entrou, temos esta obrigação quase que moral e cultural, não é? De olhar e dizer, não é um pai de família, é uma mãe de família. E este é o motivo pelo qual existe esta dificuldade pessoal de haver este tipo de demissões. Mas claro que nós às vezes temos que fazer e tomar decisões que não são muito populares, porque às vezes passa a expressão, fruta podre está a estragar o cesto todo. Então às vezes é o do mal menor, não é? Mas eu sou na minha prática de RH, eu digo que eu sou do campo, porque eu gosto de estar onde as pessoas estão, eu não fico no escritório, e eu acho que as pessoas que fazem gestão de outras pessoas, para criar práticas têm que conhecer para quem, e políticas têm que conhecer para quem estão a criá-las, não é? Então, esta questão da transparência, esta questão cultural, e eu que sou angolana, mas saí daqui bebé e cresci num mundo diferente, que foi na Inglaterra, e nem voltei cá de férias, eu tive que me reencontrar como pessoa, reencontrar como mulher, reencontrar como angolana, numa cultura, foi muito disparo para mim, foi um aprendizado muito grande. E muitas das práticas que nós vamos adquirindo de fora, que às vezes aqui vemos coisas que não nos fazem sentido, porque há responsabilidades que deviam ser atribuídas a certas, não é, entidades, mas que não são, e esta é a nossa realidade. Então, a expectativa desta base, não é, tem que ser sempre garantida de uma forma ou de outra, porque se pusermos esta pessoa, não é, na rua, como estava a dizer, vai criar outros problemas sociais. Mas nós também, como RH, também temos que pensar o seguinte: se continuarmos com esta pessoa que por vários motivos já recebeu várias chances, também estamos a privar outra pessoa lá fora, no mercado de trabalho, que não está a ter esta oportunidade e se calhar vai desempenhar mais, que quer ter esta oportunidade, que está a ser usada por outra que efetivamente não quer estar lá. Então, quando tenho estas conversas, quando há estes despedimentos, porque normalmente, e nas empresas onde eu trabalhei, como foram sempre muito grandes, sempre houveram sindicatos, então os sindicatos vão sempre lá e conversamos, e há esta abordagem. E eu tento sempre passar isto: nós temos que olhar para este pai de família ou esta mãe de família que tem autorresponsabilidade e naquele contrato que assinou tem os seus deveres e as suas responsabilidades. Bem, começamos já a entrar para a nossa fase derradeira do programa, mas tenho mais 2 ou 3 questões por fazer e não gostava que saíssem daqui sem que essas questões fossem respondidas. E é precisamente sobre, aproveitando aqui o encaixe daquilo que a Tânia esteve a dizer, não é, sobre a nossa realidade, o nosso contexto, a nossa cultura, indo propriamente naquilo que são os princípios éticos. Enquanto profissionais de RH, o que é que nós podemos fazer, o que é que se pode fazer para, de certa forma, criarmos, de certa forma, uma cultura por parte das organizações que sejam realmente mais íntegras e que esteja consequentemente aí os princípios éticos, não é?
Pronto, é fácil identificar que os princípios éticos em alguns processos de RH, em alguns casos, em algumas circunstâncias, não existem, mas agora a questão é, enquanto profissionais também de RH, como pessoas que têm a obrigatoriedade de impulsionar, digamos assim, a criação de uma cultura mais íntegra, o que é que nós podemos fazer? O que é que se pode Eu diria que formar e comunicar. Continuar a apostar na formação, continuar a criar políticas para que isso seja vivenciado e comunicar. Uma mudança cultural, uma mudança de comportamentos leva o seu tempo. A gente não vai fazer formação hoje, falar e achar que amanhã todo mundo vai mudar a sua atitude. Por isso eu acho que aqui é continuar neste processo. Formar, comunicar e ajustar. Perceber se aquilo está a funcionar, perceber o que é que está a ser vivenciado, o que é que não está a ser vivenciado, quais são os desvios e ajustar. E temos de estar sempre neste ciclo. Nós estamos a falar de pessoas. Nós estamos a falar de pessoas com várias crenças, com várias vivências, com várias realidades, com tudo, com várias ambições, sonhos. Então é preciso sempre fazer este check. Ok? Como é que eu estou? Está a funcionar, não está a funcionar? A empresa neste momento precisa disto. Uma empresa não é estanque. Okay? A única coisa que estanque são as paredes. As empresas têm vários ciclos e eu, se calhar, eles precisam de um tipo de perfil, amanhã preciso de outro, então eu preciso sempre fazer este caminho e formar as pessoas, comunicar e explicar às pessoas qual é o caminho que nós queremos chegar, para que as pessoas percebam, ok, quero fazer esta jornada, ok, continuo, não quero, vou procurar outro sítio, outra função, outra empresa, o que seja, para fazer. Isso para mim é formar e comunicar. A criação de uma ordem dos profissionais de recursos humanos pode ajudar. Muitos profissionais de RH têm estado a discutir sobre a possibilidade de uma criação de uma ordem dos profissionais de RH. Para aquilo que é a natureza desta função, faz sentido, não? Já existem algumas ordens, como a dos contabilistas, etc., e dos engenheiros, etc. Faz sentido para uma função como... Eu acho que não é por aí, porque de novo voltamos à questão de não adianta eu criar uma política de retenção se depois as pessoas são tóxicas umas com as outras, porque eu não vou querer estar num ambiente tóxico. Então eu posso até criar uma política de retenção muito bonita no papel, no PowerPoint, no Word, ele está lá lindo, maravilhoso, até posso imprimir, fazer um manual fantástico. Mas a forma como as pessoas vivem a organização no dia a dia é que vai determinar. Portanto, o que eu diria para um profissional de RH, eu acho que há duas coisas fundamentais que não custam dinheiro e não dependem de ninguém. E estas duas coisas são, eu fazer uma autoavaliação de como é que eu estou a atuar no meu dia a dia e como é que essa minha atuação está a influenciar para um lado, para o outro, para o negativo, para o positivo da cultura da empresa. E outra coisa fundamental, que é eu olhar para o meu círculo de influência. Porque nós às vezes não damos conta, mas se eu sou uma pessoa, por exemplo, super sociável, eu posso usar esse meu poder de socializar e de chegar a qualquer ambiente e já estou ali numa grande conversa e, como nós costumamos dizer, estamos ali nas quatas todos juntos e tal. Então, por que não usar esse meu poder de influenciar as pessoas para trazer esses comportamentos, que é a questão da liderança pelo exemplo, não é? E a liderança não é um cargo, a liderança são comportamentos que nós temos no nosso dia-a-dia. Eu posso liderar, eu posso decidir hoje liderar o movimento da ética dentro da minha empresa. Como posso decidir liderar o ambiente da corrupção na minha empresa e vou corromper os processos de recrutamento, vou corromper a pessoa que recruta, vou cobrar dinheiro para pôr alguém lá dentro. Portanto, há várias coisas que eu posso fazer no meu círculo de influência. Isto não custa dinheiro, não depende de nada senão de uma decisão pessoal. Então eu acho que os profissionais da RH precisam urgentemente fazer esta autoavaliação. Como é que eu estou onde eu estou? O que é que em mim pode ser melhorado, que só depende de mim, que eu posso começar a fazer hoje, e depois olhar para o meu círculo de influência e decidir qual é a influência que eu quero exercer. Porque nós sabemos que nós temos influência quando eu chego e não cumprimento ninguém, eu estou a influenciar aquele ambiente. Assim como quando eu chego e digo olá, explosivo, eu estou a influenciar aquele ambiente. Então, o meu poder de influência ele pode ser exercido para um lado ou para o outro. Só complementando aqui, eu acho que o tema das organizações é positivo para certas coisas. Eu acho que
as organizações, criar uma organização de profissionais de RH, criar por criar para estar no papel, como diz a Paula, acho que não faz sentido. Acho que tem que ser uma organização que foca, em melhorar o ambiente de trabalho, em melhorar as boas práticas, formar estes profissionais e ser uma área de suporte, que acho que foi a Paula que disse isso no início, que é, esta função é muito solitária. Eu costumo dizer que a função de diretor de recursos humanos, a função de um CEO são muito solitárias, porque você tem que tomar decisões ou tem que implementar coisas e às vezes tem que propor coisas sozinho, não consegue fazer com a equipa. E às vezes ter um ambiente em que a gente possa partilhar certas dificuldades e perceber, olha, como é que o meu colega tratou disto, como é que não tratou, ajuda-nos a passar. Porque é que eu hei de fazer um caminho de dor? Se a Paula ou a Tânia já fizeram aquilo, eu posso aprender. Uma organização para mim só faz sentido se for neste âmbito de ser um lugar de partilha, em que a gente possa promover mais aprendizagem, que seja um ambiente em que a gente possa, em conjunto, criar um melhor ambiente para as organizações. Uma organização só de papel, a dizer que está ali bonitinha, fundada no ano X, acho que não faz muito sentido. Tem que ser uma coisa com utilidade, não é? Ok. Não sei se a Tânia... O que é que eu posso adicionar? Vou pedir que seja Quando lidamos, eu vou ser bastante breve. Não existem sempre respostas certas, não há um tamanho que serve a todos, porque nós estamos a tratar de pessoas. Mas eu acho que uma abordagem que eu sempre tento ter, pegando um bocadinho que as minhas colegas já partilharam, é o seguinte: quando há uma criação de uma empresa, alguém sempre tem uma visão. E quando entra o RH nesta história, a responsabilidade do RH é, para atingir esta visão, eu vou precisar de pôr as pessoas certas no sítio certo, usando o tempo certo, não é, os recursos para chegarmos a atingirmos esta visão. Não é muito difícil criar uma cultura de inclusão, não é muito difícil criar uma cultura de comunicação. Basta todos nós termos a empatia de olharmos para todos nós e sabermos que somos todos seres humanos. Todos temos as nossas individualidades, o nosso lado bom, o nosso lado mau. Sim, estamos no local de trabalho, essencialmente passamos aqui a maior parte do nosso tempo. E o que é que nós podemos fazer para melhorar isto? Às vezes, nem sempre é só o componente salarial, não é? Às vezes é fazer o trabalhador sentir-se parte integrante dos resultados da empresa. Que todos nós temos a nossa própria responsabilidade, desde a pessoa que está a limpar o chão até o CEO. Todos nós temos o papel importante para que a empresa chegue aonde tem que chegar. E quando nós sentimos esta autorresponsabilidade, esta valorização por todos, acho que é-nos mais fácil, não é? Sermos mais como éticos naquilo que fazemos, porque nós vamos criar não só o sentimento de empatia, mas o sentimento de lealdade, não à pessoa que está na cadeira, mas ao propósito, não é? E estamos a alinhar estes propósitos. Não é muito difícil. Basta termos este componente de como é que eu gostaria que fosse tratada se estivesse nesta situação. E é o que eu digo às minhas equipas. O RH é um departamento de prestação de serviços, em que o trabalhador é o nosso cliente. Então, nós temos que olhar para eles como se o cliente fosse alguém para servir. Não para usar, sou RH, vou usar uma influência para mandar ou para ser chefe. Não. Nós estamos aqui para servir, para melhorar a qualidade de vida para as áreas que produzem aquilo que é, não é, o produto ou o serviço da empresa. Porque é de combate na produção que nós vamos ter os nossos salários. Ok. Já mesmo para terminar, acredito que ao longo das vossas carreiras passaram por vários desafios e de certeza complexos que têm a ver se calhar com algum dilema ético ou não ético. Eu gostava aqui ouvir de vocês qual foi assim o maior desafio ou o maior dilema ético que vocês já passaram alguma vez ao longo da vossa carreira. Partilhar é pouco ético.
Pois é difícil partilhar por questões éticas. Exatamente, de confidencialidade. Mas se puder dar assim um exemplo genérico de um contexto que tenha sido mais difícil. Eu posso? Podes. Um que me lembro que foi assim desafiante, que para mim foi. Envolveu ali questões de éticas, envolveu ali sigilos e para fora, teve a ver com uma questão de assédio e com o autorresponsável. Isso foi assim um dos processos que para mim foi mais desafiante de gerir, não é? E ter ali um posicionamento de que, ok, o que é ético eu fazer, o que é que eu não devo fazer nesta situação, não é? E sendo uma chefia, acho que foi assim um dos processos mais desafiantes. Eu acho que eu tenho um mais assim desafiante, que é gerir a performance de uma colaboradora que tinha engravidado e que depois baixou drasticamente a performance porque tinha engravidado, e depois quando voltou da licença também tinha ali uns comportamentos críticos. Mas pronto, mas foi mãe agora, então eu também já fui mãe, eu também entendo o que ela está a passar, mas também entendo a empresa, então como é que eu vou descascar este pepino, não é? Como é que eu vou... pronto, tem o lado humano de olhar para a pessoa e de pronto, tem que entender que ela foi mãe e tal, mas ela também tem que produzir e portanto também não está a facilitar, então às vezes encontrar ali o meio termo ou o equilíbrio para satisfazer as duas partes às vezes é difícil, principalmente quando a situação em si envolve, neste caso, uma mulher grávida e tal. Eu acho que para mim foi do mais desafiante, porque depois eu tenho que aconselhar a empresa quais são os instrumentos que eu tenho para mandar esta pessoa embora. Calma, porque a pessoa está grávida, mas eu também sei que a pessoa não está a performar e poderia estar a performar, porque gravidez não é doença, embora haja situações em que às vezes a mulher não consegue mesmo, por questões médicas identificadas, mas também há o tirar vantagem disso. Então, para mim, o mais difícil, acho que assim que eu tenho memória, foi gerir isso, sabendo que não, mas também não estás a ser muito certo. Então Estás a facilitar. Não, exato, não estás a facilitar, ajuda-me a ajudar-te. Então, acho que o mais crítico foi esse. Eu acho que para mim é sempre crítico quando tratamos de questões de discriminação. Para mim, eu acho que é muito complicado gerir. E em todas as vezes que eu me deparei com estas situações que eu não consegui reverter, na empresa onde eu estava, eu saía. E saí sempre. Porque eu acho que é algo muito difícil de lidar para mim. Porque eu trabalho em empresas multinacionais e quando existe algum tipo de favoritismo ou favorecer alguém em detrimento de outros, independentemente do que for, pode ser por nacionalidade, pode ser por grau de parentesco, pode ser por influência, para mim, conflito de interesse, o que for, eu tenho sempre muita dificuldade com isso. Ok. Muito obrigado. Penso que terminamos, não é, com aquilo que é a nossa conversa. Mais uma vez, só tenho de agradecer pelo facto de terem aceitado o nosso convite, de poderem estar aqui e termos essa conversa tranquila e boa em volta deste tema que parece-me ser bastante importante e, de certa maneira, também preocupante a todos os profissionais, não só aos profissionais de RH, mas a todos os profissionais de uma forma um bocadinho mais abrangente, mais transversal. Então, meu muito obrigado pela vossa participação no programa. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E mais uma vez peço desculpas pelo... Boa noite, sou o Edson Patriceni, sou profissional da economia, oligado nesse caso. Tenho duas questões. A primeira vai para a Tânia. Quando referiu-se que o RH recebe um budget, que é para fazer o recrutamento, etc. A minha questão é, quando
quando recebe-se o budget, que é para fazer o recrutamento e fazer a oferta salarial, Uhum. o RH diminui o valor da oferta salarial. Conseguiram ouvir? Sim, Sim, perfeitamente. sim. Perfeitamente. O RH Mas diminui. podes usar. Ok. O RH diminui a oferta salarial quando recebe o budget do departamento. Por exemplo, eu sou engenheiro. Do departamento técnico em que está interessado em mim, o RH reduz o budget para fazer a oferta salarial, ou o RH dá exatamente a oferta que recebeu do departamento técnico? Por que eu faço essa pergunta? Por exemplo, em vários departamentos, em várias empresas onde eu já passei no passado, deparei-me com situações em que dois engenheiros com as mesmas qualificações, mesmos anos de experiência, mas com salários diferentes, e não conseguia perceber o porquê. Ok. A segunda questão, só para... Posso fazer ou vai responder primeiro? De questão a questão, senão vou-me perder. Ok, tá, então deixa eu responder. É o seguinte, quando eu falei num orçamento, eu falei num orçamento global. Normalmente as empresas, e também é muito subjetivo, depende de empresa para empresa e depende da pessoa que está a recrutar. Normalmente existem grelhas salariais e existem grelhas por função. Dentro desta grelha pode haver várias componentes, certificações, antiguidade, não é? Então, não é que baixa, porque se baixar o resto do dinheiro não vai para o bolso do técnico do RH, não é? Não há esse interesse. O interesse, há vários fatores que vão afetar. E estes são, estes que eu falei, o tipo de experiência que tens, a formação que tens, se estás no mercado de trabalho, ou seja, estás desempregado ou se estás numa empresa, não é? E isto vai ser muito, como é que eu dizer, vai depender muito, não é? Porque se tu estiveres critérios de seleção. no desempregado, se calhar o teu poder de negociação vai ser diferente da pessoa se estiveres numa empresa, porque tu já vais ter o teu salário e não vais querer ir por menos. Então a empresa, e há outros que fazem de propósito uma oferta menor porque querem ter uma margem de negociação. Isto é uma questão psicológica, porque tu vais sentir que ganhaste porque negociaste, mas a pessoa sempre tinha aquela baliza, percebes? Vai depender muito. E há empresas que, não posso responder por todas, porque é mesmo muito, não é mil motivos, de duas pessoas estarem na mesma função e terem salários diferentes, pode haver várias razões. Uma delas é discriminação, efetivamente, não é correto, mas outra delas pode ser, as pessoas normalmente podem estar na mesma função, mas em níveis de senioridade diferente, em que ao longo do ano vão adquirindo e acumulando, por exemplo, revisão salarial por desempenho, etc. Então, alguém que chegou agora está no nível de entrada, mas estamos os dois no mesmo, mas eu já tenho o meu historial na empresa antes. Ou pode ser eu que esteja, que também já aconteceu várias vezes, porque nós temos aqui um grande handicap que é a nossa desvalorização. E temos um grande turnover no mercado, porque aqui nós quase que somos todos os mesmos e as empresas no setor petrolífero vão-se roubando umas às outras por influência, várias influências, mas nomeadamente a pressão do conteúdo local e da angolanização, não é? Sim. Então nós temos, às vezes, não nos dão um visto para uma função e nós temos que ir ao mercado urgentemente. E o que é mais fácil, por haver muita dificuldade em recrutamento, às vezes fazemos mesmo headhunting. E como há umas empresas que pagam indexado, outras não, naquele desespero cometem um erro de ir buscar alguém novo, mas a pagar um salário superior ao que, ao que existe, aos trabalhadores existentes na empresa. Mas isto é uma medida que não é correta, é uma medida que é feita em desespero, porque ali não pode mesmo parar. E às vezes há funções mesmo que são críticas. E olha, às vezes é sorte da pessoa que entrou e depois entra o sindicato e temos que voltar os outros funcionários. A próxima e a última pergunta que eu tenho é consoante o assédio. Eu trabalho na instituição onde eu sou colaborador, né? E as mulheres têm peso. E agora está-se a promover. Acho justo, não tem nenhum problema com isso. Né? Acho justo. E quanto ao assédio,
levam este caso para... Nós temos um departamento de ética. Levam a ética, né? Ou vocês deixam apenas passar? E depois, a Tânia disse que quando isso aconteceu, viveu, depois teve que sair e trocar de instituição. Mas não era assédio. Não era assédio? Não. Ah, ok. Não, mas já no caso de assédio, no caso de assédio, levam ao departamento da ética? Obrigado. O caso é assim, existem vários tipos de assédio para já, não é só sexual e não é só contra as mulheres. Também as mulheres também praticam assédio contra os homens, não é? Basta ver só uma posição onde há, e até pode haver entre colegas, não necessariamente haver um nível hierárquico diferente, não é? Mas sim, o assédio até pouco tempo não estava regulamentado aqui em Angola, não havia esta questão, não era crime, principalmente o assédio sexual. Mas sim, é um dever haver a denúncia e aplicarem-se os processos disciplinares para penalizar, porque assédio, seja qual for o tipo, não é aceitável, não deve ser aceitável. E as pessoas, o problema é que muitas das vezes as pessoas não reportam por medo das consequências, porque normalmente ocorre de pessoas com cargos elevados, mas isto é um direito que nos deve. E eu encorajo sempre a fazer este tipo de denúncia. Não só as pessoas que sofreram, mas às vezes não têm coragem, mas há testemunhas que às vezes vão e denunciam por terem visto e saberem, então abre. Mas para isso acontecer, é a responsabilidade do RH criar um ambiente seguro para que isto aconteça. E explicar às pessoas, se me permitem, porque o tema do assédio às vezes não é tão claro e às vezes é difícil de provar para a vítima que sofreu isto. E acho que é importante aqui nós ajudarmos aquela questão de formar, de explicar, não é? O que é isto e fazer workshops para as pessoas conseguirem identificar quando estão a ser alvo de assédio, para que o processo possa fluir. Acho que esse é um fator crítico. A última questão, por favor. Boa noite. Na verdade, não tenho uma questão. O que eu gostaria, parte das senhoras, é que citassem pelo menos 3 princípios, de forma individualmente, que foram basilares para se tornarem as profissionais de recursos humanos que são hoje. 3 princípios éticos. Humildade, educação e autorresponsabilidade. Eu também eu acrescentaria uma coisa que tem a ver com a questão de ética, que é confiança. Eu tenho por regra as minhas relações pessoais e profissionais a assentar nesta questão da confiança, não é? Confiança com os meus pais, confiança com as minhas filhas, confiança com as minhas equipas. Isso para mim, juntando o que a Paula disse, eu acrescentaria a questão da confiança para mim. As minhas 3 seria... A primeira seria empatia, que é a capacidade de saber... Saber não, de sentir, não é? Eu acho que a empatia é muito importante. Eu acho que os meus valores principais, aquilo que eu acredito que é certo, que vem da minha base cristã. Portanto, eu acho que o meu temor a Deus e a minha relação que eu tenho com Deus também motiva muito e determina muito as minhas decisões. E o profissionalismo, eu acho que a capacitação, a autocapacitação, parte muito daquilo que é a minha autorresponsabilidade de ser sempre melhor todos os dias, ter a humildade de saber que errei, que sou humana e tenho as minhas limitações. Mas, essencialmente, ter a consciência, para mim, o número 1 seria sempre empatia, porque o que nós fazemos, o que nós decidimos, vai sempre afetar o próximo, bem ou mal. Então, termos sempre isto em consciência, para mim. Ok, muito obrigado mais uma vez. Temos mesmo de encerrar, porque o tempo já não permite. Não mesmo. Obrigado mais. Obrigada e até a próxima.